Pessoal, continuando aqui ainda na Câmara de Vereadores, hoje é dia 23 de maio de 2023, a sessão da Câmara começando. Começou, já filmei a primeira parte, né? E a segunda parte agora eu vou fazer um novo registro. Como eu já falei no primeiro vídeo, a ausência de alguns vereadores. Bom dia a todos os senhores vereadores, público aqui presente, imprensa falada, escrita. Antes de dar por aberta aqui da reunião ordinária, eu convido para assumir a primeira vice-presidência o vereador Leandro, Transporte Alternativo. Convido também para assumir a segunda vice-presidência o vereador José Romildo. Vereadores que faltaram. Dou por aberta a quinta reunião ordinária do segundo período legislativo do ano 2022 da Câmara Municipal de Vereadores de Gravatá, em 23 de maio de 2023, pontualmente às 11 horas e 22 minutos. Eu convido o vereador José Alessio para proceder à leitura do trecho da Bíblia Sagrada e peço a todos que fiquem de pé, o popular cabritinha. Tá sem áudio, desculpe. Convido o vereador Antônio Manuel dos Santos para proceder à leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Portanto, os vereadores que não tiveram presente hoje, dia 23 de maio de 2023, o vereador Gil Dantas de Uruçu, o vereador Bruno Salles e o vereador Luiz Prequê. Bom dia a todas e a todos. Bem sei eu que tu podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Jó, capítulo 42, versículo 2. Palavra do Senhor. Submeto a apreciação do plenário, a ata da quarta reunião ordinária do segundo período legislativo do ano 2003. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram-se. Aprovado a ata da quarta reunião ordinária do segundo período legislativo. Queria registrar que contasse em ata a falta do vereador Luiz Alves de Oliveira Prequé, o único que justificou a sua falta. Obrigado, vereador Nenê. Queria explicar a todos os vereadores aqui presentes, considerando a matéria na pauta da ordem do dia, a prestação de contas do exercício de 2005 de responsabilidade do senhor Joaquim Neto de Andrade Silva, no período em que esteve como prefeito no exercício de 2005. Não haverá expediente do dia e nem explicações pessoais. Ok? Daremos início à ordem do dia. Processo de prestação de contas do exercício financeiro de 2005, de responsabilidade do senhor Joaquim Neto de Andrade Silva, no período em que esteve como prefeito no exercício de 2005, foi recebida nesta Câmara Municipal através do ofício do TCE Pernambuco DP-NAS GES, o número 0176/2022, de 4 de março de 2022, processo TC número 0640057-7, o acórdão do TC 17 de 23/2014,
2014. Processo TC número 15.03455-0. Parecer prévio para apreciação desta Casa Legislativa. Cumprida todas as formalidades constitucionais e regimentais, consta na ordem do dia para apreciação do plenário o julgamento, a prestação de contas do exercício financeiro de 2005 de responsabilidade do senhor Joaquim Neto de Andrade Silva, no período em que esteve como prefeito no exercício de 2005. De acordo com o artigo 215-K e do regimento interno desta Câmara, está concedida a palavra ao vereador Reginaldo Pereira da Silva, que na comissão mista especial foi o relator e atualmente também é, para seu pronunciamento. Bom dia a todos e a todas. Hoje, 23 de 5 de 2023, estamos iniciando a sessão que irá colocar em votação as contas do ex-prefeito Joaquim Neto. Estado do Pernambuco, Tribunal de Contas. Inteiro teor, deliberação. A 44ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, realizada no dia 15 de 12 de 2021, processo do TCE Pernambuco 15.03455-0, modalidade, tipo, recurso e recurso ordinário deliberativo, atacado no acordão do TCE 1723 de 2014, ao processo do TSE Pernambuco de número 064-0057-7 do exercício 2005, unidade jurisdicionada, Prefeitura Municipal de Gravatá, interessado Joaquim Neto de Andrade Silva, recorrente Osano Brito Valência e Maria de Fátima Félix de Andrade, advogado Dr. Bruno Ariosta Lunas de Holanda, OAB Pernambuco, número 14.623, Dr. Valdemir Cordeiro de Amorim, OAB Pernambuco, 15.160, relator, conselheiro Ranilson Ramos, presidente em exercício, conselheira Tereza Dueiro. Emenda. Processo administrativo de recursos novos, argumento, reforma o princípio da razoabilidade corrente, a unanimidade das decisões colegiadas. Primeiro, é possível que, em grau de recurso ordinário, a reforma da liberação combatida à luz de novos argumentos apresentados à dos princípios razoabilidade, uniformidade e coerência das decisões colegiadas. Relatório. Cuidam aos autos de recurso ordinário deposto por Joaquim Neto de Andrade Silva, por conduta de advogado devidamente habilitado, contra o acordão do TCE 1723 de 2014, que julgou irregulares a prestação de conta do exercício de 2005, imputando-lhe o débito, bem como o parecer prévio, que recomendou à Câmara Municipal de Gravatá a rejeição de suas contas. O acordão Felgastado teve sua publicação com os seguintes fundamentos. Acordão do TCE 1723 de 2014, visto relatado e discutido os atos do processo do TCE Pernambuco 064-0057-7, acorda a unanimidade dos conselheiros da primeira Câmara. Do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos termos do voto do relatora, que integra o presente acordão, considerando os processos do MPSO de número 0722 de 2007, 0073 de 2013, 609 de 2013, 269 de 2014, 444 de 2014, considerando o relatório de auditorias nas folhas 3867, 3913,
E o laudo de engenharia nas folhas 3818, 3865. E a nota técnica esclarecida em folha 4616, 4618, considerando o repasse a maior do DOADESP relativo ao 27.090,76, considerando que não repasse do Instituto de Previdência dos descontos previdenciários efetivado dos servidores de R$ 666.660,98, considerando as irregularidades do processo licitatório número 05/2005, 16/2005 e 06/2005, considerando a prática de fracionamento de licitações, considerando despesa comprovada, confirma inexistente no valor de R$ 78.130, considerando a realização de despesa sem licitação, despesa nas notas fiscais idônea e despesa com combustível e lubrificante sem controle interno, um montante de R$ 26.268,26, considerando o uso irregulares dos recursos do FUDEB, no total de R$ 83.950,15, considerando a despesa com serviço de terceirização sem comprovação e irregularidade no sistema contábil, considerando o disposto dos artigos 70 e 71, inciso 2 e 8º, inciso 3º, combinados com o artigo 75 da Constituição Federal e no artigo 59 do inciso 3º da linha A, B, E e C da Lei Estadual número 12.600/2004, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Em julgar irregulares as contas do senhor Joaquim Neto de Andrade Silva, ordenador de despesa da Prefeitura Municipal de Gravatar no exercício financeiro de 2005, imputando-lhe solidariamente com o senhor Osamo de Brito Valência, secretário de Finanças, um débito de R$ 78.130, e solidariamente com a senhora Maria de Fátima Andrade Félix, uma ação da ação social, um débito no valor de R$ 26.261,21, valores que deverão ser atualizados monetariamente a partir do primeiro dia do exercício financeiro subsequente aos das contas analisadas, segundo o inciso e condições estabelecidas na legislação local para a atualização dos créditos da Fazenda Pública Municipal. E recolhido aos cofres públicos municipais no prazo de 15 dias do trânsito em julgado deste acórdão, devendo cópia das guias de recolhimento a ser enviada a este tribunal para baixa de débito e não fazendo-se que seja extraída a certidão dos débitos encaminhado à Prefeitura Municipal de Gravatar, que deverá inscrever os débitos na dívida ativa e proceder às suas execuções, sob pena de responsabilidade incabível nas penalidades pecuniárias por transitar um processo há mais de 5 anos nesta Corte, a fim de situar o apresente recurso ordinário subscrito a pertinentes informações lançadas no parecer do MSO 570 de 2019, ofertado neste ato. Em 22 de 11 de 2007, houve o julgamento da prestação de conta da Prefeitura Municipal de Gravatar pela primeira Câmara desta Corte. Decisão do TC, número 1551 de 2007, publicada no Diário Oficial do Estado, no dia 10 de 1 de 2008, que considerou irregulares referidas às contas referentes ao exercício de 2005, imputando os ordenadores de despesa, o senhor Joaquim Neto de Andrade Silva, um débito no valor de R$ 104.000 e uma multa no valor de R$ 5.000,
Na mesma data foi emitido um parecer prévio, recomendando à Câmara Municipal de Gravatá a rejeição da conta do mesmo ordenador de despesa, o prefeito em exercício financeiro de 2005. A proferida decisão foi republicada ao dia 5 de 3 de 2008, assim como o respectivo parecer prévio, em virtude da falha formal, na qual seja erro no nome do ordenador de despesa e prefeito. No dia 4 de 4 de 2008, foi interposto recurso ordinário em 15 de 9 de 2011. Foi publicado o acordão do TCE de número 389 de 2011, que conheceu o recurso e deu um provimento para anular a decisão do Tribunal de Contas 15.051 de 2007. O parecer prévio, tendo em vista que o parecer do Ministério Público de Contas, no 07/2022 de 2007, contudo, houve uma comissão do voto dos pontos de parecer que foram acolhidos e os foram rejeitados, feridos os princípios da constitucionalidade constitucionais e contraditório e ampla defesa. Abriu novamente a fase de instruções, dando-lhe nova oportunidade de defesa ao senhor Joaquim Neto de Andrade Silva, que se manifestou acerca das conclusões, contestando do parecer do Ministério Público de Contas 07/2022-2007, as folhas 4351 a 4394 e 4432 a 4499. Foram notificados também os outros responsáveis pelas irregularidades apontadas no relatório da auditoria. A senhora Rosa da Silva Melo, secretária de Educação, Osando Brito Valença, secretário de Administração e Finanças, e a senhora Maria de Fátima de Andrade Silva, secretária de Ação Social. O senhor Jorge Eduardo Barbosa Neves, secretário de Saúde, apresentando defesa ao relatório de auditoria ao senhor Jorge Eduardo Barbosa Neves, as folhas 4416 a 4418, o senhor Osano Brito Valença, nas folhas 4419 a 4424, e os demais secretários não apresentaram defesa. Retornaram os atos para emissão de novo objeto de julgamento, emitido o acordão do TCE 17/23 de 2014, que ajudou em regularizar as contas do senhor Joaquim Neto de Andrade Silva, ordenador de despesa da Prefeitura Municipal no exercício de 2005, imputando solidariamente com o secretário de Finanças e Débito de R$ 78.130, solidariamente com a senhora Maria de Fátima Andrade, secretária de Ação Social, débito no valor de R$ 26.281, a ser atualizada a partir do primeiro dia do exercício financeiro subsequente ao das contas analisadas. E correspondente parecer prévio, recomendando-nos à Câmara Municipal de Gravatá a rejeição das contas referentes ao exercício 2005, deixando de lhe aplicar a multa devida transmitação processual, nesta custe a ter ultrapassado os 5 anos. Houve ainda expedidas várias recomendações, inclusive na área de obras, serviço de engenharia. Foram interpostos embargo de declaração que foram conhecidas como desprovidos acolhimento do parecer do Ministério Público de Contas 110/2015, mantendo o acordão de número 17/23 de 2014 a todos os seus termos. Neste apelo recorrente, a preliminar, a nulidade das decisões por fronta nas folhas 54 e 55 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado, análise de questão preliminares,
e prejudiciais antes do método, por violação ao artigo 62 do lote CE de Pernambuco, audiência de notificação da sociedade empresariais contratada pelo município e por impossibilidade de ele, recorrente, ser responsabilizado por os atos praticados no âmbito do processo licitatório. No método, quando as irregularidades mantidas no acordão combatidos, o recorrente aduzia aos seguintes argumentos: o repasse a maior do Nordeste foi de R$ 27.090,76, correspondente a um percentual irrisório de 1,8% do total do repasse, não se revestindo a irregularidade grave no dolo de má-fé ou danos erários, não tendo acordão de macular as contas apresentadas, podendo ainda ser compensada em exercício subsequente, citando como precedente o julgamento proferido nos processos do TCE, número 12.775/7 e 12.596/3, 135.0052/1. A folha de repasse das contribuições previdenciárias do regimento próprio reveste a irregularidade, a igualdade de caráter formal, uma vez que decorreu a folha contábil, que, embora não assim considerada o parecer do Ministério Público, sustentou que valores foram devidamente repassados sob a rúbrica contábil de receita extraordinária extra-orçamentária, conforme consta nos demonstrativos, razão de contas contábeis na folha 3993/404 dos atos no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2005. O que, no referido demonstrativo, verifica-se ainda que a referência ao número de empenho correspondente ao pagamento de cada quantia, o ano de seu processamento, o nome do servidor beneficiário, o respectivo valor creditado naquela conta específica, restando assim afastada a irregularidade. Somando-se ao fato acima, ressaltou que a prestação de conta do Instituto de Previdência de Servidores do município de Gravatá e Pissega, o TCE Pernambuco, número 064-0084-0, relativo ao exercício 2005, foram julgados regulares, com ressalva. A despesa irregulares, pagamento de transporte de servidores e professores, com recurso do FUDEC, não comprometeu o referido fundo. Pelo contrário, atendeu os princípios e a eficiência do servidor público, uma vez que o valor foi despendido de intenção de oferecer a condições adequadas de trabalho aos profissionais da educação. Nos termos dos artigos 8º, 11º, inciso 2º e 17 e o 6º da Lei Federal 9.393/94 da LDB. A despesa sem licitação gasto com cestas básicas não pode ser amputada ao recorrente, uma vez que não participou diretamente ou indiretamente da contratação de serviço, e que os processos licitatórios foram irregulares e tendo havido apenas utilização de serviço do que estava licitado, embora a comprovação, a irregularidade tenha sido por conta das contas fiscais idônea, não foi apontada desvio de finalidade de má-fé. O valor da entida despesa foi insignificante para
máculas as contas de tal folha não revelou o ato do mover, mas a questão com a Secretaria de Ação Social, a empresa vencedora do certame, que estava em situação irregular, com fisco estadual e sem documento de habilitação, foi admitida pela Comissão de Licitações, chegando ao recorrente apenas no momento de homologação à judicação, não tendo nenhuma ingerência sobre as etapas que intercedem e que não são realizadas pelo membro da Comissão de Licitação. A análise pormenorizadas de todos os atos licitatórios seria inviável diante da complexidade de toda a atribuição que recai sobre o chefe do poder exercício. Sustentando ainda, quanto ao ponto procedente, que não necessidade de inscrição das empresas licitantes ao cadastro estadual de contribuinte, que tenha existia qualquer vinculação entre a natureza do serviço prestado e o mencionado cadastramento. Os tocantes ao registro de movimentação de entrada e saída de mercadoria, empresa Água, Suco, Sabor, Água, Suco, Super e Sabor de alimentos Gil Dantas e chegou o S-Comercial, Importadora Limitada, aduzia que não por ser responsável, porque não participou da fase de habilitação, ainda que tivemos havido alguma ingerência e comprovação da referida movimentação, não é documento exigido no edital da respectiva licitação, constituindo ainda a referida movimentação uma atividade interna da empresa sobre qualquer órgão licitante e não tem acesso. O fato de a auditoria ter realizado consulta ao cadastro do ICMS não mostrou suficiência para a mácula e a atividade da empresa sob o argumento de que a ausência de registro torna-se a empresa inapta para exercer o regulamento registro torna-se a empresa de suas atividades. As notas fiscais se mostraram idôneas, não cabendo à administração até provar o contrário, que deixe o proceder ao pagamento dos serviços prestados. Quanto ao servidor de terceirização, através da URCA, Consultoria e Assessoria Limitada, o recorrente, à época, não era ordenador de despesa, mas sim secretário de Finanças e da Secretaria de Educação, ademais ainda que não tenha ordenado as referidas despesas. Existe a comprovação nos dados dos editais de despesa, a partir das notas fiscais anexadas, não obstante a afirmação do Ministério Público de Contas, no seu parecer, afirma que não consta nos atos nenhum documento comprobatório da referida despesa. Acerca de escrituração contábil da despesa com terceirização de mão de obras com a URCA, Consultoria, a Assessoria Limitada, que deveria ter sido com outras despesas de pessoal recorrente, reafirmo que não foi ordenador da referida despesa e não podendo recair sobre nenhum
nenhuma responsabilidade sobre tal fato. Inexistente fundamento para que seja recomendada a rejeição da prestação de conta, tendo em vista que as matérias afeitas à conta de governo, ou seja, aquelas que compreendem apenas a verificação de limites legais constitucionais, demonstrando os níveis de endividamento, bem como o atendimento ou não das normas que disciplinaram a transparência da administração pública. Portanto, a decisão das contas do governo deve exigir-se sobre essas primas. No contexto de conta de governo, estão em perfeitas consonância com o dispositivo legais, sendo cumpridas as exigências legais de aplicação de percentuais mínimos estabelecidos para a manutenção do desenvolvimento do ensino em 27,86%, quando o mínimo constatado em ação na saúde, um percentual de 19,11%, com a despesa totais com o pessoal que representa em 47,76% da receita corrente líquida do município e devidamente publicada, consolidada, ficou com 9,38% respectivo ao limite indevidamente proferido. Constatou que a remuneração dos agentes públicos, ou seja, do prefeito, do vice-prefeito, estão em conformidade com a Constituição Federal. Ao final, requereu o acolhimento das preliminares suscitadas em sede meritórias, a reforma da deliberação para o julgamento regulares, ao usado do governo emitir novo parecer prévio, recomendando à Câmara Municipal de Gravatá a aprovação de suas contas relativas ao exercício do vice-sindicato. O Estado se pronuncia ao Ministério Público de Contas, emitiu um parecer de número 571 de 2019, opinando pelo conhecimento do vertente apelo, pelo não acolhimento das preliminares suscitadas e mérito pelos seus desprovimentos. Não foram juntados novos documentos. É o relatório. Voto por relator. Preliminarmente, conheço do presente recurso ordinário, visto que a reforma atendendo e a pressuposto da legitimidade, tempestividade e interesse quando da sua interposição. Quando as preliminares suscitadas tenham por afastadas nos termos do proficiente análise contida no proveniente parecer do Ministério Público, as quais aqui transcrevo. Preliminares. O recorrente apresentou 3 preliminares, conforme consta na petição recursável. 3.1. Afronta ao regimento interno do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco a nulidade da decisão da Câmara. Analisando os atos, observamos que o recorrente alega que preliminarmente de irregularidades, de passivas, o então prefeito, senhor Joaquim Neto de Andrade Silva, que foi subcitado desta apresentações da defesa no processo originário e reapresentada como
Primeiro ponto do mérito dos embargos de declaração ao processo do Tribunal de Contas número 15.00374-7, interposto, já julgado com esta Corte. Não foi apreciada, pois, por esta Corte, nenhum dos julgamentos anteriores, referendo-se às contas do exercício 2005. No parecer do Ministério Público de Contas 110/2015, de nossa lavra exarada nos atos dos embargos da declaração acatada pelo acórdão do Tribunal de Contas 0523 de 2015, quanto ao julgamento dos embargos, já analisamos mesmo a alegação de que ora se apresenta nos posicionando no sentido de que não restou configuradas omissões nulidades apontadas. Mantemos o nosso entendimento, no qual reproduzimos a seguir. Não existe razão ao embargante da leitura da peça de defesa do processo original, observando que a questão levantada não era efetivamente preliminar de natureza processual, o qual, caso fosse, poderia algumas situações ensejar a nulidade e absoluta, apesar de assim equivocalmente ter sido tratada pelos interessados. Isso porque, naquela ocasião, defendente pleiteada e não responsabilização do senhor Joaquim Neto de Andrade Silva, com os acolhimentos da preliminar ora apresentada, o que concesse aos atos não praticados pela mesma, pelo mesmo ato dos certames realizados no município de Gravatá, no exercício financeiro 2005, folha 4445 do processo original. Ou seja, o que apleiteava não era a inegibilidade do embargante na relação processual, mas apenas sua não responsabilidade de um ponto específico dos atos praticados, ou seja, no âmbito dos certames licitatórios realizados no município. Sendo assim, não tem fundamento jurídico a afirmação do embargante de que se trata da aquisição de inegibilidade de parte e condições da ação. Ademais, deve ser esclarecida que as folhas dos processos licitatórios foram praticadas por membros da CDL, cujo objeto licitante foi homologado e adjudicado ao vencedor pelo prefeito, razão pela qual o embargante interinamente responsável por tais irregularidades. E mais, na condição de gestor, não cabe esse tipo de argumento, visto que o STF e o Ministério do MST de Mato Grosso, no caso, número 2035 do Distrito Federal, decidiu caber ao ordenado a despesas a provar que não é responsável pelas infrações que lhe são imputadas das leis reguladoras, da lei de regulamento na ampliação do dinheiro público. Assim,
verifica-se que a manutenção da mesma, a alegação dos embargos, a de declaração no presente recurso ordinário, resultado em procrastinação do processo. Não merecendo o acolhimento pelo ordenamento jurídico. 3.2. Audiência de chamamento aos atos de empresa contratada e a violação do artigo 62 da Lei de Licitação. Verifica-se que esse item também já foi apreciado por essa Corte de Contas, quando a análise dos embargos de declaração já julgado constante como segundo item de mérito da petição dos embargos. Analisamos novamente o argumento apresentado e temos nosso opinativo nos atos dos embargos, no sentido de que a ausência de notificação das empresas foi devidamente analisada pelo relatório nos atos do processo original de prestação de contas anuais referente ao exercício 2005, que prolatou dar uma decisão interlocutorial, indeferindo o pedido de notificação das empresas. O recorrente nos apresentou devido o grave oportunidade de caracterizando preclusão dessa matéria, motivo pela qual não deve ser conhecida esse recurso ordinário quanto a essa preliminar específica. Trazemos a colocação de nossa análise quanto a essa alegação de anulidade constatada nos atos dos embargos de declaração, parecer do Ministério Público de Contas, número 110 de 2015. Não assistente da razão, os embargantes, conforme as informações pelo próprio recorrente, consta na folha 4574 da decisão interlocutorial, em qual, pela razão, constata-se o parecer do Ministério Público Estadual 176 de 2013, relatório indeferente os procedimentos relativos à notificação das empresas contratada pela Prefeitura Municipal de Gravatá em decorrência do processo licitatório. Tal decisão encontra-se arrimada no regimento interno, no artigo 152, nessa Corte, segundo e qual. Artigo 152. O relatório presidirá as inscrições do processo determinante mediante despesa interlocutorial de ofício e ou por provocações da parte, quaisquer providências necessárias ao saneamento dos atos preparatórios ao pronunciamento do Tribunal de Contas. Foi milhão. Ao lote CR, por suas leis, atrás do seu artigo 79. Artigo 79. Caberá apreciação de agravo contra o despacho dos indeferimento linear da petição de recurso exarado pelo relator no processo no prazo de 5 dias, dirigindo a mesma o recebimento exclusivamente no efeito de devolutivo. Segundo, contra a decisão interlocutória ao cargo do relator, dirigida a mesmo prazo nos 5 dias, recebida exclusivamente ao efeito devolutivo. Observa-se, entretanto, que não foi interposto o recurso de agravo pelo recorrente configurado e preclusão
sendo necessária a nova apreciação da questão da sede de preliminar pelo relatório, também pelo presente ato referente do recurso ordinário. Acrescenta-se que houve imputação de débito na multa a qualquer empresa contratante com o município de Gravatá durante o exercício 2005, não se caracterizando, portanto, qualquer prejuízo ao referida empresa e resultado de descaracterização e a prestação preteada. 3.3. A impossibilidade de responsabilidade do senhor Joaquim Neto de Andrade Silva pelo ato praticado no âmbito do processo licitatório. Analisado aos atos, observa-se que o recorrente, o então prefeito do município de Gravatá, preteia sua exclusão no polo passivo da relação processual, alegando que não pode ser responsabilizado pelas irregularidades detectadas das relativas aos processos licitatórios, uma vez que não participava das etapas de licitação, mas tão somente a homologação do certame e da adjudicação do objeto de licitação vencedor fundamenta o seu pleito de posicionamento desta Corte quanto ao julgamento das prestações de conta relativas ao exercício 2004 e 2006, que restou afastada sua responsabilidade. Não assiste, a razão do desembargante. Não assiste a razão da desembargante. Os textos transcritos pelo recorrente referente ao julgamento dos processos do TCE 054-0066, disto 1 do Tribunal de Contas, 074-0070, disto 6, deve ser analisado à luz do parecer 176/2014 deste Ministério Público de Contas, exarado lá nos atos do processo original da prestação de contas anuais exercida sob análise transcrita no voto que serviu fundamento para o mesmo. Sobre esse assunto, o entendimento contido no referido parecer foi o seguinte. Inicialmente, esclarece que o relatório de auditoria nas folhas 3911 a 3912 atribuiu responsabilidade, além do ex-prefeito, o senhor Osano Brito Valença, secretário de Administração e Finanças, a senhora Rosa Maria da Silva Melo, secretária de Educação, senhora Maria de Fátima Félix de Andrade, secretária de Ação Social, e ao senhor Jorge Eduardo Barbosa Neves, secretário de Saúde, por algumas das falhas realizadas no exercício, do exercício financeiro, imputando-lhe a devoluções das quantias de R$ 78.130, total R$ 992.310,25, e 26.281,21 e 266.508,60 respectivamente. A apresentação da defesa ao senhor Osano Brito Valença, a folha 4419 a 4429, Jorge Eduardo Barbosa Eduardo Neves, doutor Jorge, 4416 a 4416 a 4418. Dos demais não houve manifestações. Contudo, não há nos atos comprovantes de delegação dos atos de gestão realizada pelo ex-prefeito ao referido secretário, fato que retira deles
foi feita ao referido secretário o fato de retirada dele a responsabilidade atribuída, uma vez que a ausência das comprovações e que o mesmo desempenhava de questão. Ordenar o pagamento e assinar o cheque, etc. Os existentes de responsabilidade deve-se esclarecer que as contas são de 2005 e exclusivamente julgamento anulado também pela secretária nas formas, considerando que ordenadores de despesa, o julgamento primitivo foi fundamentalmente em parecer do Ministério Público de Contas. Esse também o nosso entendimento. Assim, apenas o senhor Joaquim Neto de Andrade Silva, na conformidade das instruções dos atos ordenador de despesa. Grife. Observação: que os entendimentos contidos no parecer desse Ministério Público de Contas foi no sentido de atribuir responsabilidade exclusivamente embargante, sendo esse o único ressalvar, feito pelos conselheiros relatores. Em chegar houve também responsabilidade solidária à Secretaria de Finanças e Ação Social, sem também tampouco excluir. Responsabilidade do embargante, ora recorrente, já apontada o parecer. Diante disso, o entendimento não assistir à razão do recorrente, uma vez que não consta dos atos, nem como foi acostada a petição de presente recurso ordinário, comprovação da delegação dos atos de gestão e ordenação de despesa aos secretários municipais, devendo então o prefeito e recorrente responder pelas irregularidades que foram detectadas pela auditoria referida pelo acórdão do número 1723 de 2014. No mérito, a admissão do parecer prévio pela rejeição das contas recorrentes pelas seguintes falhas: repasse a maior do Nordeste do Poder Legislativo, não repasse de indutor da Previdência dos descontos previdenciários de R$ 666.698 centavos, irregularidade nos processos licitatórios, número 05/2005, 16/2005 e 61/2005, despesa comprovada, afirmar inexistente, ao valor de R$ 78.130, pelos nos atos originários, aponte outros olhar sobre a irregularidade dele apontada. Observa-se que, quanto ao repasse maior do Nordeste, revistando-se a farta de jurisprudência deste Tribunal de Contas, à época da reprovação das contas, sem contar com o valor inexpressível em relação ao montante devidamente repassado. Por sua vez, quanto à ausência do repasse de contribuição do regimento próprio previdenciário social próprios, no montante de R$ 666.660, tem situação de tanto complexa, mas à luz dos princípios, coerência para favorecer ao recorrente. As contas do Fundo Previdenciário, IPSEG, exercício 2005, foram julgadas regulares, com ressalva, nos termos da decisão do TCE, número 0235,
de 2007, decisão. O TCE, número 0235 de 2007, decidiu a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado por unanimidade, em sessão ordinária realizada no dia 12 de março de 2027, considerando as irregularidades apresentadas, não tem o condão de mulas, na forma grave, as presentes contas, considerando o disposto do artigo 70 e 71 do inciso 2º, combinado com o artigo 75 da Constituição Federal, no artigo 59 do inciso 2º da Lei Estadual 12.600 de 2004, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, julgo regulares, com ressalva as contas do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Gravatá e Picé, relativo ao exercício financeiro de 2005. Original sem grifo. A decisão SUSO transcrita foi lastreada ao relatório de auditoria que parte refere-se às contribuições dos servidores e equipe técnica, reportou o seguinte: 6.2, contribuição dos servidores. A alíquota referente à contribuição dos servidores e também de 11% conforme a tabela constante que subtei anterior, temos, portanto, que contribuintes anual dos servidores deveriam ter totalizado R$ 877.031,13. No entanto, conforme a comparativa da receita orçada com a arrecadação na folha 15, extrato bancário nas folhas 36 a 74, constantes que foram recolhidas ao IPSEG, apenas R$ 676.920,17 referente à contribuição dos servidores, resultado em que diferença do montante de R$ 200.111,60 de não recolhimento ao IPSEG original sem grifo. Observação: que o relatório de auditoria de conta do prefeito, ora analisada, a auditoria sinalizou o repasse menor das contribuições referentes aos servidores no montante de R$ 660.660,93, enquanto nas contas do IPSEG a contribuição anual sobre o título alcançou o importe de R$ 676.000 no mesmo exercício do 2005. Desta forma, aos processos, os valores repassados a títulos, contribuição previdenciária dos servidores deveria ter sido os mesmos. Vale salientar que o montante previdenciário de contribuição dos servidores recolhido ao próprio IPSEG deveria ter alcançado a cifra de R$ 877.031,75, restando a diferença de R$ 200.111,60 não recolhida. No entanto, o relator das contas do IPSEG irregularidade na forma suficiente para a múltipla apresentação das contas, votando pela aprovação da ressalva, não está pensando do todo. Vale salientar que o montante previdenciário de contribuição dos servidores recolhida ao próprio IPSEG deveria ter alcançado a cifra de 877.000, referente a uma diferença de R$ 211.111 do recolhimento, restando a diferença. Relator das contas do IPSEG não considerou o montante como irregularidade com força suficiente para calcular a apresentação das contas, votando pela sua aprovação. Ressalta ainda que foi seguido pelos demais âmbitos
membro da Câmara julgadora, tendo referida decisão transitar em julgado. Com o contexto acima, por uma questão uniformização e coerência, as contas do prefeito devem ser igualmente aprovadas neste item, pelo que dou providência ao presente recurso ordinário. Acerca das falhas nos processos licitatórios, igualmente, quando a primeira não tem força para malsinar todas as gestões forem irregularizadas, que não se engajam, dando ao erário a hipótese de poder-se ir sancionar ao recorrente com multas. No entanto, tal penalidade resta impossível de ser aplicada devido ao lapso temporal de 5 anos, contas em atuação e julgamento. Por fim, quanto às despesas, confirma inexistente no valor de R$ 78.130, trago a seguinte ponderação. No bloco de relatório, a seguir a transcrito referente às despesas realizadas com a empresa inexistente, a auditoria colocou a empresa US Comercial Importadora Limitada, que estava apenas irregular, firma cancelada, imputando ao gestor devolução do valor decorrente das mercadorias por ela fornecida, conforme a nota IDPM, folha 2126. Ora, a folha apresentada pela auditoria foi quanto à irregularidade da empresa perante fisco. Em nenhum momento foi informado que mercadoria não foram entregues e, ademais, não houve impugnação pela aquisição de auditoria acerca da nota de empenho da folha 2126 emitida pela Prefeitura, no qual se coloca a teste de entrega, as mercadorias e a permanência dessa devolução imputa ao recorrente o ensejo de enriquecimento lícito e demais do município, que já recebeu, que foram contratadas acima dita. A empresa tenha o estado irregular da presente folha. Calma. No item acima, igualmente, ela dobrou o provimento. Já recebeu de forma de contrato ainda que não tenha dito a empresa ter estado irregularidade perante o fisco. Nos itens acima irregulares do provimento ao apelo pelo julgado irregulares, com ressalva as contas respectivas, o afastando por conseguintes o débito imputado recorrente, dando-lhe a devida quitação. Diante do fato acima, trago a balanção para o recurso resolvido ao tribunal somente em questão recorrido, o benefício que tem que recorrer o nome do princípio. Questão do princípio de benefício. A quem recorre o nome do princípio, tanto da devolução quanto apelatória. No entanto, existe casos que, por questão lógica de justiça, impõe a necessidade de intenção dos efeitos, julgamento e recurso que não recorreu. Isso, a mesma pessoa que, se não recorreu, pode se beneficiar com o julgamento referente ao anteposto. Por outra parte, este efeito foi consagrado no direito
Processual Brasileiro, através do artigo 509 do Anticódigo do Processo Civil, no artigo 1005 do atual Diploma Processual Comum, segundo a qual o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos os aproveitos, salvo distinto do apóstolo dos seus interesses. Destate e concede o efeito, inclusive, da presente recurso o senhor Osano Brito Valença, secretário de Administração e Finanças, Maria de Fátima de Andrade, secretária de Ação Social, o débito a eles imputado, dando-lhe respectiva quitação. Portanto, dou providentemente parcial do recurso ordinário interposto para reformando a deliberação recorrida, julgar regular, com a devida ressalva, a prestação de conta, bem como a esse tribunal emite o parecer prévio, opinado à Câmara Municipal, pela aprovação, igualmente a ressalva das contas apresentadas pelo recorrente, referente ao exercício 2005, permanecendo a determinação recomendada e constatada a deliberação recorrida. Diante do exposto, considerando que a presente recurso ordinário foi interpretado por parte de legítima protocolização no prazo legal e demonstrada o interesse processual quanto à sua interposição. Considerando que o processo original foram analisados as contas do gestor e de governo à luz dos normativos aplicados à época, considerando as partes do parecer do Ministério Público de Contas, considero que as contas do Instituto de Previdência de Servidores Municipais de Gravataí, PSEG, TSE, de número 064-0084-0, relativo ao exercício 2005, foram julgadas regulares, com ressalva, com trânsito em julgado, considerando que as irregularidades apontadas pela auditoria não revelam gravidade suficiente para a reprovação de uma prestação de conta anual. Considerando a jurisprudência deste Tribunal de Contas aplicável à época dos fatos, considerando os princípios da uniformidade e coerência das decisões, voto preliminarmente pelo conhecimento do presente recurso ordinário, pela rejeição das preliminares de anulidade do processo. No mérito, o voto pelo provimento parcial para a reforma do acordão do TCE 323 de 2014, julgo regular as contas com ressalva, as gestões do senhor Joaquim Neto de Andrade Silva, referente ao exercício 2005, a quitação bem como pela omissão do novo parecer prévio, recomendando à Câmara Municipal de Gravatá a aprovação com ressalva de contas do governo do mesmo exercício. Ostrocínio, considerando o efeito extensivo do presente recurso ordinário, o voto pelo afastamento do débito imputado ao senhor Osano Brito Valença, secretário de Administração e Finanças, e a senhora Maria de Fátima Félix da Silva, da Ação Social, dando-lhes respectiva quitação. Os conselheiros Carlos Porto, Valdeci Pascoal, Marco Loreto, Carlos Neves, votaram de acordo com o relator presente. A Procuradora-Geral, doutora Germanda Laureana. Germanda Laureana. Pronto. Graças a Deus, a primeira parte já foi. Vamos lá, Aguinha, vamos lá, Aguinha, vamos lá.
Segunda peça. Excelentíssimo relator da Comissão Mista da Câmara Municipal de Gravatá, vereador Reginaldo Pereira da Silva. Referência e notificação. Assunto: exercício do direito de defesa referente à prestação de conta relativo ao exercício 2005. Relato do processo 15.03.345.455. Recurso ordinário referente ao já do processo ordinário 064-00577, que tramitou pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, a qual recomendou a aprovação com ressalva. Joaquim Neto de Andrade Silva, brasileiro, casado, empresário com exercício no mandato de prefeito do município de Gravatá, inscrito com CPF 389-272-09400, residente da Rua Naturalista Maria Neves 74, Barros José. Em atendimento à notificação, venha a Vossa Excelência como fundamental aqui do inciso do inciso 55 da Constituição Federal, apresenta a sua manifestação à defesa pela razão do fato de direito da seguinte proposta, a seguinte resposta: da tempestividade. Em 17 de 6 de 2022 foi recebida a notificação para a apresentação de defesa sobre o usado do processo 15.03.455-0, recurso ordinário referente ao usado do processo ordinário TCE 064-0057-7 ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, TCE Pernambuco, que apreciou a prestação de conta relativa ao exercício 2005. Relato ofício assinou pelo prazo de 20 dias para manifesto desta feita. Temos como prazo final em 22 de 6 de 2022 protocolo da presente manifestação da defesa recebida pessoalmente pelo defendente e datada em 5 de julho de 2022. Portanto, resta comprovada a tempestatividade. Segundo, razão pelo fato de direito, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, TSE, no exercício da sua competência ordinária, analisou e apreciou o documento de manifesto constantes aos autos do processo do TSE 15.03.455, referido à prestação de conta do exercício 2005. Do senhor Joaquim Neto de Andrade Silva, prefeito do município de Gravatá, recomenda a aprovação com ressalva, publicada no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado, em 17, página 34, em 17 de dezembro de 2021, que segue. Estado de Pernambuco, Tribunal de Contas, processo digital, TSE Pernambuco, 15.03.455, sessão ordinária, realizada em 15 de 12 de 2021, recurso ordinário. Unidade gestora, Prefeitura Municipal de Gravatá, interessado Joaquim Neto de Andrade Silva, recorrente Osano Brito Valência e Maria de Fátima Félix, advogado, doutor Bruno Ariosta Luna de Holanda, OAB Pernambuco, 14.623, e Vladimir Cordeiro de Amorim, OAB 15.160, relator, conselheiro Randilson Ramos, órgão julgador, Tribunal, Pleno do Acordão TSE, 21/16 de 2021, processo administrativo, recurso, novos argumentos, reforma principais da razoabilidade, coerência, uniformidade das decisões colegiadas. É passivo em que o recurso ordinário, a reforma da deliberação cometida, à luz dos novos argumentos, apresentado dos princípios da razoabilidade, uniformizada, coerência das decisões colegiadas, visto relatos e discutidos aos atos do processo do TSE Pernambuco 15.03.455-0, recurso ordinário exposto contra o acordão, unanimidade dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco,
nos termos do voto do relator, que integra o presente acordão, considerando que o presente recurso ordinário foi interposto por parte legítima, protocolizada no prazo legal e demonstrando um interesse processual quanto à sua interposição, considerando que o processo original foi analisado e as contas consideradas em prazo de parecer do Ministério Público de Contas, considerando que as contas do Instituto de Previdência de Servidores Públicos de Gravatá e PSEG, TSE Pernambuco, 064-0084-0, relativo ao exercício 2005, foram julgados regulares, com ressalva, com trânsito em julgado, considerando que as irregularidades apontadas pelos atos não relevaram a gravidade suficiente para a reprovação das prestações de conta anual, considerando a jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado aplicável à época dos fatos, considerando os princípios da uniformidade, coerência das decisões em preliminarmente conhecer do presente recurso ordinário, rejeitar as preliminares da nulidade processual. No mérito, dar provimento parcial para reformar o acordão do Tribunal de Contas 1723 de 2014, julgar regulares com ressalva as contas do senhor Joaquim Neto de Andrade Silva referente ao exercício 2005, dando liquidação, bem como pela omissão ao novo parecer prévio recomendado pela Câmara Municipal de Gravatá, a aprovação com ressalva de suas contas de governo do mesmo exercício. Considerando efeitos intensivos, preserve-se intensivo do presente recurso ordinário, afastar o débito imputado ao senhor Osando Brito Valença, secretário de Administração e Finanças, e a Fátima Félix da Silva, secretária de Ação Social, respectiva quitações. Recife, 16 de dezembro de 2021, conselheira Tereza Dueire, presidente em exercício, conselheiro Ramilson Ramos, relator, conselheiro Carlos Porto, conselheiro Valdir Pascoal, conselheiro Marco Loreto, conselheiro Carlos Neve e o presidente, doutora Germana Laureano, procuradora-geral. Assim, nos atos integrais foram enviadas essa grande Casa Legislativa para o julgamento das contas do ex-prefeito. Portanto, diante de constatação ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, TSE Pernambuco, que a prestação de contas do exercício 2005 está estrita em consonância estadual, lei orgânica municipal, lei de responsabilidade fiscal, e a qual concorda com as recomendações da Corte de Contas. Ressaltamos que não consta desta notificação parecer a Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa Legislativa, portanto, não será alvo de manifestação referido parecer. Nesse sentido, requeremos, desde já, que não tão logo seja elaborado o parecer pela Comissão de Finanças e Orçamento, seja disponibilizado a hora notificada para o exercício em pleno contraditório, a ampla defesa, conforme dispõe o inciso 55 do artigo 5 da Constituição. Antes ao exposto, requerer a Vossa Excelência, no estrito comparecimento da sua prerrogativa constitucional legais ao regimento, bem como se manifesta pela concordância com o parecer prévio ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, TCE, julgou regulares com ressalva as contas de gestão do senhor Joaquim Neto de Andrade Silva, referente ao exercício 2005, dando limitação, bem como a omissão do novo parecer prévio recomendado pela Câmara Municipal de Gravatá, a aprovação com ressalva
de suas contas de governo no mesmo exercício constatado nos atos do parecer TCE. Recife, 5 de julho de 2023. Joaquim Neto Andrade Silva. Fatador. Alguém pode dar mais jeito, não? Tem que ser igual. Você não sabe assim. Parecer no 07 de 4 de agosto de 2022. Comissão mista de julgamento e redação a comissão mista de redação e finanças e orçamento. Relator Reginaldo Pereira da Silva. Matéria: parecer técnico a comissão mista da Câmara Municipal de Gravatá sobre o processo regimental para apreciação de julgamento da prestação de conta do prefeito Joaquim Neto de Andrade Silva, exercício 2005. Relatório: venho analisar desta comissão mista o parecer de conta do senhor Joaquim Neto de Andrade Silva relativo ao exercício de seu mandato enquanto prefeito do município de Gravatá, Pernambuco. Eu também estou 3 horas, mas tem que seguir, não pode sair. Eu tenho cachorro, né? Mas igual, se você atrapalhar, aí pensa. Ora. Relatório. Esse aqui foi o mesmo que fiz, isso aqui é mais fácil de ler. Isso aqui eu sei decorado. Vem a análise desta comissão a prestação de conta do senhor Joaquim Neto de Andrade Silva relativo ao exercício de seu mandato enquanto prefeito do município de Gravatá no ano 2005. Acompanhe cópia da deliberação da 44ª sessão ordinária do Tribunal de Pleno do TCE Pernambuco, realizada em 15 de 2 de 2021, cujo objetivo: analisar a decisão escrita respectivamente do gestor do município, o tipo de recurso ordinário, onde ataca o acordão número 1723 de 2014, a pública pela aprovação das contas do ano 2005. Análise técnica, aqui é o suicídio do relatório. Em análise à prestação de conta do exercício financeiro de 2005, após o processo administrativo regulamentar promovido, apurado pela primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, foi opinado por essa Câmara por julgar irregular as contas referentes àquele exercício. Nesse sentido, obedecendo aos diantes constitucionais, contraditório à ampla defesa do ex-prefeito Joaquim Neto de Andrade Silva pela nulidade da decisão da primeira Câmara, a apresentação de forma tempestiva em recurso ordinário pelo Tribunal Pleno. Em análise ao recurso ordinário, o Tribunal Pleno licitou e controversia que foram alvo de suposto irregularidade que levava à decisão à primeira Câmara, sendo ela o repasse maior ao duodécimo Poder Legislativo, o não repasse ao Instituto de Previdência do desconto previdenciário no valor de R$ 666.760,98, enrolado no processo licitatório 5/2005, 16/2005, D1/2005 e despesa não comprovada de firma existente no valor de R$ 78.130. Na análise do mérito, o seu voto, o relator, entende o seguinte: que, no entanto, o repasse maior do duodécimo, revisando a farta jurisprudência deste Tribunal de Contas na época dos fatos, verifica-se que esta irregularidade não ensejava a reprovação das contas e nem conta por valor inexpressivo em relação ao montante devidamente repassado. Segundo, quanto à ausência do repasse da contribuição do regime previdenciário próprio, o montante de R$ 666.660,98 tem-se como situação de tanto complexo, mas à luz dos princípios da coerência favorece ao recorrente. Observa-se que o relatório de audiência de conta do prefeito, ora analisada, uma auditoria sinalizou-se um repasse menor das contribuições rendidas aos servidores no montante de R$ 666.000, enquanto as contas do IPSEG, a contribuição anual sob o mesmo título, alcançou
um importe de R$ 676.920,17 no mesmo exercício de 2005. Terceiro, acerca das falhas no processo licitatório, igualmente quanto à primeira, não tem força para malsinar toda a gestão for irregularizada, que não enseje danos errados. Quarto, quanto à despesa da firma inexistente de R$ 78.130, a seguinte ponderação no bloco de relatório seguir transcrita, referente à despesa realizada com a empresa inexistente. A auditoria colocou uma empresa comercial importada, US Comercial Importada Limitada, que estava apenas irregular a firma cancelada, estava cancelada. Ora, a falha apresente pela auditoria foi quando regularizada de empresa perante fisco. Demais relatores de auditoria do processo administrativo inicia apontada outros responsáveis por irregularidade mais devido os princípios têm devoluto quando a apelativa. O efeito excessivo da decisão também alcança os demais, onde foi afastado o débito imputado ao senhor Osano Brito Valência e à senhora Maria de Fátima Félix de Andrade, secretária da Ação Social. Logo relato o voto pelo provimento parcial, recurso ordinário para reformar o acórdão do TCE 1763 de 2014 e julgo regulares com ressalva as contas do senhor Joaquim Melo de Andrade Silva, referente ao exercício 2005, onde recomenda à Câmara Municipal de Gravatá a aprovação com ressalva de suas contas de governo no mesmo exercício. Terceiro, voto do relator. Do acima exposto, opino em consonância com a orientação do Tribunal de Contas do Estado, onde sugere a aprovação com ressalva das contas do ex-prefeito Joaquim Melo de Andrade Silva, relativo ao exercício do 2005, conforme os termos do julgamento, constatado na 44ª sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, realizada em 15 de 12 de 2021, Gravatá, 4 de agosto de 2022, Reginaldo Pereira da Silva, relator da comissão mista. Resultado da votação. Relato, parecer. A Comissão de Justiça e Redação de Finanças e Orçamento, em sessão em 4 de agosto de 2022, opinou por unanimidade pela aprovação do relatório do relator, o vereador Reginaldo Pereira da Silva, do processo do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, referente à prestação de contas do prefeito Joaquim Melo de Andrade Silva, relativo ao exercício de 2005. Opine-se pela aprovação, com ressalva das contas do ex-prefeito Joaquim Melo de Andrade Silva, nos termos do parecer prévio pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Esteve presente os senhores vereadores Bruno Vilar Salles, Gidealdo Manuel Dantas, Antônio Manuel do Nascimento, Tadeu Orlando do Nascimento Santos, Reginaldo Pereira da Silva e Valeriano Bezerra da Silva. Assim sendo, não houve óbice. Manifestamos favoravelmente, acompanhando o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, referente à prestação de contas do prefeito Joaquim Melo de Andrade Silva, relativo ao exercício ao ano 2005. Pela aprovação com ressalva das contas do prefeito Joaquim Melo de Andrade Silva, no termo do parecer do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, a presente comissão, esta comissão mista de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Gravatá. Este é o parecer. Gravatá, 4 de agosto de 2022, Comissão de Justiça e Redação. Bruno Vilar Salles, presidente. Gidealdo Manuel Dantas, relator. Antônio Manuel dos Santos, membro.
Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Tadeu Orlando do Nascimento, Reginaldo Pereira da Silva, relator, e Valeriano Bezerra da Silva. Tem essa placa aqui. Não é fácil, tinha 4, só tem 1. Alguém pode brincar. Excelência, senhor presidente da Comissão Mista da Câmara Municipal de Gravatá, Pernambuco, vereador Tadeu Orlando do Nascimento Santos. Assunto: exercício de direito de defesa. Em réplica, referente ao parecer 007 de 4 de agosto de 2007 da Comissão Mista de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento, referente à prestação de contas do exercício 2005, constado no parecer do TCE 1503455, listo 0, o recurso ordinário referente aos atos do processo, o TCE 064-00577, que transitou no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, TSE Pernambuco, no qual recomendo a aprovação com ressalva. Joaquim Neto de Andrade Silva, brasileiro, casado, no exercício do mandato do prefeito do município de Gravatá, escrito com CPF número 389-272-06400, residente da Rua Naturalista Faria Neves 74, Barra do São José. Atendimento da notificação vem perante a Vossa Excelência com fundamento no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, apresenta os prontos de festa defesa de réplica pela razão e o fato de direito seguir o exposto. Da tempestividade, em 19 de 8 de 2022, foi recebida a notificação pela presente réplica do parecer 007 de 4 de agosto de 2022, a Comissão Mista desta Casa Legislativa, nos atos do parecer do TCE 1503-455-0, recurso ordinário, tendo como ator o processo original do TCE 064-0057-7, que tramitou no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, TCE Pernambuco, que apreciou a prestação de conta relativa ao exercício 2005 e emitiu um parecer prévio de aprovação com ressalva. O referido ofício assinalou o prazo de 10 dias para manifesto de réplica. Desta feita, temos prazo final de 29 de 8 de 2022, dado do protocolo da presente manifestação. Em réplica, portanto, resta a comprovada tempestatividade. Ação de fatos de direito. A Comissão Mista de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento desta Câmara Legislativa, no exercício de sua competência ordinária, analisou e apreciou os documentos de manifestações constados nos atos do processo número 1503-455-0, relativo à prestação de conta em exercício de 2005 do senhor Joaquim Neto de Andrade Silva, da Prefeitura Municipal de Gravatá, Pernambuco, que julgou as contas da gestão regulares com ressalva, dano e aquisição, tem dano e quitação, bem como recomendou a Câmara Municipal de Gravatá a aprovação com ressalva, publicando no Diário Eletrônico do TCE Pernambuco, na página 34, em 17 de dezembro de 2021. Processo digital, TCE Pernambuco, 1503-455-0, sessão ordinária, realizada em 15 de 12 de 2021, recurso ordinário, unidade gestora, Prefeitura Municipal de Gravatá, interessado, Joaquim Neto de Andrade Silva, recorrente, Osano Brito Valente Maria de Fátima Félix de Andrade, advogado, doutor Bruno Ariosto Luna de Holanda, OAB 14623, e Vladimir Cordeiro de Amorim, OAB 15160. Relator, conselheiro Ranilson Ramos. Órgão julgador, Tribunal Prêmio, acordão TCE 2116 de 2021. Processo administrativo, recurso, novos argumentos, reforma dos princípios da razoabilidade, coerência e uniformidade das decisões colegiadas.
é possível que em grau de recurso ordinário, a reforma de deliberação combatida à luz dos novos argumentos apresentados dos princípios da razoabilidade, uniformidade e coerência das decisões colegiadas, visto relatos e discutida os atos do processo do TCE Pernambuco 15, 34, 55, disto 0, recurso ordinário interposto contra o acordão, unanimidade dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, nos termos dos votos do relator, que entrega o presente acordão, considerando que o presente recurso ordinário foi interposto por parte legítima, protocolizada no prazo legais, demonstrando os interesses processuais quanto à sua interposição, considerando que no processo original foram analisadas as contas da gestão e de governo à luz da normalidade aplicativa na época, considerando que as contas do Instituto de Previdência dos servidores do município de Gravatá e DICEG, o TCE Pernambuco 064-0084-0, relativo ao exercício 2005, foram julgadas regulares, com ressalva, com trânsito em julgado, considerando que as irregularidades apontadas pela auditoria não revelam a gravidade suficiente para a reprovação das prestações de conta anual, considerando que a jurisprudência deste Tribunal de Conta aplicável à época dos fatos, considerando os princípios, a uniformidade e a coerência das decisões, em principalmente conhecer o presente recurso ordinário, rejeitar a preliminares anulidade processual, no mérito das provimentos parcial para a reforma do acordão do TCE 1723 de 2014, que julga regulares com ressalva as contas da gestão de Joaquim Neto de Andrade Silva referente ao exercício 2005, dando aplicação, bem como pela omissão do novo parecer prévio, recomendando à Câmara Municipal de Gravatá a aprovação com ressalva de suas contas de governo no mesmo exercício, assim considerando o efeito extensivo do presente recurso ordinário, administrativo e financeiro, Osano Brito Valença, secretário de Finanças, e Maria de Fátima de Andrade Silva, secretária de Ação Social, dando-lhe a respectiva quitações. Recife, 16 de dezembro de 2021, conselheira Tereza Dueire, presidente em exercício, conselheiro Ranilson Ramos, relator, conselheiro Carlos Porto, conselheiro Valdir Pascoal, conselheiro Marco Loreto, conselheiro Carlos Nery e presente a doutora Germana Laureana, procuradora-geral. Assim, os atos integrais foram enviados a essa grande casa legislativa das contas, o julgamento das contas do ex-prefeito, cumprimos diretamente legais estabelecidas para o julgamento das contas. Foi encaminhada para esta comissão mista de julgamento, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, que exarou o parecer 07/2022, tendo como relator o vereador Reginaldo Pereira da Silva, que optou consomente pela aprovação e pela aprovação com ressalva das contas do ex-prefeito Joaquim Neto de Andrade Silva. Submete a aplicação do relativo à referida comissão. Nesse sentido, o senhor vereador da Comissão de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento manifestou-se favoravelmente, acompanhando o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, a prestação de contas do prefeito Joaquim Neto de Andrade Silva do exercício 2005 pela aprovação e correção.
terminando agora? 15 minutos atrás, não havia hora. Assim, réplica, ora notificado, manifesta total concordância com o opinativo do parecer 07/2022, de 4 de agosto de 2022, que aprovou suas contas referentes ao exercício de 2005. Conclusões. Antes do exposto, venho perante a Vossa Excelência expressar a sua concordância com o parecer breve do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, TSE, que julgou regulares, com ressalva, as contas da gestão do senhor Joaquim Neto de Andrade Silva, referente ao exercício de 2005, dando-lhe bem, pela omissão ao novo parecer prévio, recomendando à Câmara Municipal de Gravatá a aprovação com ressalva de suas contas de governo no mesmo exercício, constante nos atos do parecer do TCE 15.03.455/2055, o mesmo forma concordada com o parecer 007/2022, de 4 de agosto de 2022, da Comissão Mista de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Recife, 29 de agosto de 2022, Joaquim Neto de Andrade Silva. Parabéns. Parabéns, meu vereador Regis. Foi o relator atualmente também para o pronunciamento e fez seu pronunciamento. De acordo com o artigo 215L do Regimento Interno, está concedida a palavra à defesa do senhor Joaquim Neto de Andrade Silva, pelo tempo máximo de 20 minutos, presente ou ausente, está ausente, não está a defesa. Vamos prosseguir. De acordo com os artigos 166 e 215S, inciso 3º do Regimento Interno, a apreciação e a deliberação pelo plenário acontecerão em uma única discussão, em uma única votação, ok? Vereadores, prestem bem atenção que vai começar agora. Aí. O voto será nominal aberto pela ordem alfabética de acordo com os artigos 185, parágrafo 2º, 215J, ambos do Regimento Interno desta Casa. O voto será pela aprovação ou rejeição da prestação de conta do Tribunal de Contas. Vou explicar porque se você adere sempre ao primeiro, só segue o parecer do Tribunal de Contas ou não, ok? Adeilson José Bento, segue o parecer do Tribunal de Contas, ok. Antônio Manuel dos Santos, sigo o parecer do Tribunal de Contas. ok, senhor Antônio. Bruno Vila Salles não está presente, faltou. Edivaldo Trajano da Silva, segue o parecer ou contra? Vou abster do voto, senhor presidente. Abstenção do voto de Edivaldo Trajano. Secretaria. Ok. Né? Gidealdo Manuel Dantas. Sigo o parecer, presidente. Sigo o parecer. Ok, Gil. Sigo o parecer. José Alessio de Farias. Sigo o parecer, presidente. Sigo o parecer. Ok, José Alessio Cabetinha. José Antônio de Medeiros Filho. Me abstenho do voto, excelência. Abstenção do voto. Ok, secretaria. José Romildo da Silva. Eu acompanho o Tribunal de Contas, senhor presidente. Ok. José Romildo. Leonardo Contade Gestosa. Sigo o parecer do Tribunal de Contas. Ok, Leonardo Contade Gestosa segue o parecer do Tribunal de Contas. Leonardo José da Silva. Eu queria só indagar o voto nosso, dizer a toda esta Câmara, a todo o nosso povo,
que exatamente há 9 anos ou há 10 anos atrás, eu votei essas mesmas contas nesse mesmo plenário. De 15 vereadores na época, o único que votou a favor só foi eu. Foi 14 votos contras e 1 a favor. E por conta do meu voto, se conseguiu-se uma rescisória. Rescisória essa que remeteu-se novamente para o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. O Tribunal de Contas reavaliou essa mesma conta por conta do nosso voto de lá de trás e remeteu mais uma vez, quase 10 anos, para esta mesma Câmara, essa mesma casa. É por isso que Leonardo José da Silva repete-se o voto dele de há 10 anos atrás, votando o parecer a favor pela aprovação das contas do ex-prefeito no exercício 2005. Luiz Prequer Alves de Oliveira faltou e justificou a falta. Reginaldo Pereira da Silva. Sigo o parecer do relator do Tribunal de Contas, presidente. Ok, Regis, segue o relator. Tadeu Orlando do Nascimento Santos. Sigo o parecer, presidente. Ok, segue o parecer. Valeriano Bezerra da Silva. Siga o parecer, presidente. Ok. E o Everson Leandro de Araújo. Sigo o parecer, presidente. Segue o parecer do Tribunal de Contas. Por fim, foram 11 votos para aprovação com ressalva e 2 abstenções. E 2 vereadores que faltaram. Por fim, encerrada a votação da prestação de contas do exercício financeiro de 2005, de responsabilidade do senhor Joaquim Neto de Andrade Silva, no período em que esteve como prefeito no exercício 2005, declaro com 11 votos aprovada com ressalva, seguindo o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, com 2 abstenções e 2 faltas dos vereadores dessa Casa Legislativa de Leis. Eu agradeço a compreensão e a presença de todos os senhores vereadores, aos servidores desse poder, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 5ª reunião ordinária do 2º período legislativo do ano de 2023, pontualmente às 13h09. Meu muito boa tarde a todos e todos fiquem com Deus.